E aí, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje nós estamos aqui novamente para dar prosseguimento à nossa resenha da história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antissi. Lembrando sempre de que vocês podem comprar tanto este volume verdinho aqui, quanto os outros volumes dessa coleção, assim como na coleção também de 3 volumes. Essa aqui tem 7 volumes, e também tem a versão de 3 volumes. Vocês podem fazer tudo isso pelos links na descrição. Se você comprar pelos links na descrição através da Amazon, você me dá uma comissão em cima do valor do teu produto, do teu livro. No caso, para você sair a mesma coisa, você paga a mesma coisa do que se você pagaria normalmente pela Amazon, mas eu ganho uma comissão em cima disso, o que é sempre muito legal. Então, para você não muda nada, para mim muda alguma coisa, então todo mundo fica feliz no final. Mas caso, por algum motivo, você não queira comprar o livro, o que você deveria querer comprar o livro, bem, você também pode apoiar o canal financeiramente de outras formas, sem contar as formas tradicionais de divulgar o vídeo, que, enfim, talvez seja a coisa mais importante que você pode fazer. Caso você queira apoiar financeiramente, porque dinheiro é muito bom, você tem alguns métodos aí pelos quais você pode apoiar o canal. Entre eles, você tem o Pix, através da chave que está aí na descrição. Você pode fazer uma doação na quantia que você quiser. Enfim, qualquer valor é sempre muito bem-vindo. Também você pode, através dos super chats da live, mandar mensagem, mandar uma mensagem na live e também doar algum dinheiro. Eu não sei se o YouTube coloca algum mínimo, mas a princípio qualquer valor serve. Tá tendo live toda sexta-feira aqui, inclusive. Mas o mais importante método de apoio financeiro do canal é o Apoia-se. Você pode, através do Apoia-se, fazer um apoio mensal de qualquer valor a partir de R$2. Você apoiando por lá, você garante que isso aqui vai continuar existindo e que eu vou conseguir continuar comprando os livros por pelo menos mais um mês. O que é muito bom, ter essa garantia. Porque esses livros são caros pra caramba, gente. E você entrando no Apoia-se, e isso é a coisa mais importante, você vai fazer parte de um grupo de pessoas muito especial, um grupo de pessoas incríveis, composto pelo Nivaldo, composto pelo Pedro Barbosa, o Pedro Henrique e o Matheus Reis. E, além deles 4, tem mais 2 que não colocaram o status do apoio público. Então, acredito que eles não queiram ser mencionados. Mas você vai fazer parte desse grupo de 6 pessoas maravilhosíssimas, incríveis, que apoiam o canal mensalmente pelo Apoia-se. Você não vai ficar de fora dessa oportunidade. Então, clica no link aí embaixo, caso tenha interesse. E bom, gente, antes de entrar no conteúdo deste vídeo em particular, como a gente vai falar de Santo Agostinho, eu não posso deixar de fazer uma divulgação para vocês da Sexta Patrística. Sexta Patrística é o programa em que eu e meu amigo Marcelo, do canal Resenha Forense, falamos sobre os livrinhos verdinhos da Patrística da Paulus, editoriados pela editora Paulus no Brasil. Estamos resenhando agora o 4º volume lá, aqui no canal. A gente fica alternando, mas o 4º volume será todo aqui no canal. E, bom, daqui a pouco chegaremos a Santo Agostinho. Santo Agostinho já é no volume 7º, o volume 8º, o 9º também são dele, mas o volume 7º é o Tratado da Santíssima Trindade. Enfim, é uma obra famosíssima de Santo Agostinho que a gente vai resenhar aqui no canal, capítulo a capítulo, como a gente fez com as outras obras. Já estamos com quase 40 episódios, então se você quer se aprofundar na patrística, se você quer se aprofundar principalmente em Santo Agostinho, que é o autor que a gente, daqui a alguns poucos meses, já deve começar a resenhar, dá uma olhada no meu canal, tem uma playlist chamada Sexta Patrística, e nessa playlist você consegue acessar todos os vídeos da playlist, do nosso programa até agora. Então fica feito o convite aqui. Caso tenha interesse, vá lá. Nós temos um grupo no Telegram sobre a patrística também, cujo link está lá na playlist mesmo. Tem um vídeo falando sobre isso lá. Bom, gente, mas então, enfim, vamos começar a falar sobre Santo Agostinho. Bom, nos últimos vídeos a gente vem falando sobre as doutrinas de Santo Agostinho, acerca dos mais diversos assuntos, e hoje em particular é um tema pelo qual Santo Agostinho é bastante famoso, é bastante conhecido, que é o tema do mal. E para entender melhor o tema do mal, da maldade, de onde vem, o que come, onde vive, é importante que vocês tenham assistido a alguns outros vídeos desse momento da série de Santo Agostinho. Na verdade, é bom que você tenha assistido tudo, mas, em particular, seria muito bom que você pudesse voltar no vídeo sobre a criação, sobre Deus, e também sobre no vídeo da criação, principalmente o da criação,
que são problemas que estão muito relacionados, né? A gente vai falar hoje da questão de se Deus criou o mal, né? A gente passa por esse assunto, então evidentemente que são temas muito relacionados, né? A criação e a própria natureza de Deus tem muito a ver com isso. Então dê uma olhada aí, vai certamente facilitar muito o teu entendimento desse vídeo aqui. Além disso, tem o vídeo de Plotino, né, o episódio 75 aqui da nossa série de História da Filosofia, que também deve dar uma luz a esse respeito. Mas enfim, vamos entrar no tema do vídeo de hoje propriamente dito, que é o problema do mal e seu estatuto ontológico. Então, o que é o mal? Ele existe enquanto algo por si ou é algo diferente disso, né? Vamos dar uma olhada. Ao problema da criação está ligado o grande problema do mal, diz o Reale, para o qual Santo Agostinho conseguiu apresentar uma explicação que constituiu ponto de referência durante séculos e ainda guarda sua validade. Então, esse ponto de vista de Santo Agostinho em relação à questão do mal é algo que, enfim, é um ponto fundamental da história do Ocidente, que é marcada, então, por Santo Agostinho e que segue, principalmente durante a Idade Média, mas hoje também segue tendo defensores, segue tendo pessoas que olham e falam, não, realmente é isso aqui. A posição religiosa padrão, inclusive, cristã, principalmente, tende a ser essa, né? A gente tende a entender o mal como Santo Agostinho entende hoje, né? Então, para quem é cristão, esse é um ponto que é muito importante, esse certamente vai ser um vídeo muito importante. Enfim, o problema do mal para o qual Santo Agostinho conseguiu apresentar essa explicação que constitui um ponto de referência para o restante da história humana. Se tudo provém de Deus, que é bem, de onde provém o mal? Essa é a questão fundamental. É a partir dessa pergunta que a gente vai começar a pensar o mal aqui hoje. Deus, como a gente já viu nos outros vídeos, e como a gente, principalmente no vídeo da criação, como eu já mencionei, criou todas as coisas. Ele usa ali das ideias, das formas suprassensíveis platônicas que ele possui dentro de si, em seu pensamento, para plasmar a matéria, também criada por ele, e, enfim, gerar o mundo sensível. Então esse é o processo pelo qual Deus cria todas as coisas. Resumidamente, óbvio. Então Deus criou todas as coisas, né? O próprio Gênesis está dizendo que quando Deus criou o mundo, ele olhou e falou que isso tudo aqui é bom, né? Que está bom, que ele fez algo bom, e que ele criou todas as coisas e que essas coisas são boas. Só que tem um problema aí, né? Tem um aparente problema aí, né? Porque a gente olha para a realidade, a gente pensa na nossa vida, a gente pensa na nossa história, a gente vê o que nos guarda no futuro, a gente pensa nas coisas que estão atormentando nossa cabeça nesse momento, e a gente vê que tem algo de errado aí, né? As coisas não parecem tão boas assim. Pelo menos tem alguma coisa nas coisas que não é boa, né? Você provavelmente está estressado com alguma coisa. O mundo tem dessas, né? A gente sempre está estressado, sempre tem alguma coisa afligindo a gente, causando uma certa dor de cabeça. Isso quando a gente não está falando de uma dor física, né? Quando a gente está falando de alguém que morreu, alguém de quem a gente gostava muito. Quando a gente olha para os problemas da realidade, né? Que, enfim, vamos chamar de problemas da realidade por enquanto. Quando a gente olha para os problemas da realidade, a gente vê que existem esses problemas. Esses problemas, num certo sentido, existem. Né? E que, portanto, o mal existe de alguma forma. Né? Existem coisas no mundo que não nos agradam. Né? E que não nos agradam exatamente porque a gente vê essas coisas como mais. Né? A gente tem essa experiência do mal. A gente já falou um pouco da experiência do mal aqui no canal, no vídeo sobre os gnósticos, né? Que foi o episódio, se não me engano, 85. E é muito interessante, porque os gnósticos eles têm toda uma cosmovisão sustentada, né? Construída a partir dessa experiência primeira do mal na realidade. De que há algo errado e que a realidade em si é ruim, a realidade criada é ruim, e aí tem toda uma justificação teológica, metafísica para isso. Mas, enfim, sem querer entrar nesse assunto específico agora, vocês podem voltar no vídeo sobre o gnosticismo para vocês terem uma ideia melhor disso. Bom, a gente consegue entender, né, de onde surge essa experiência. Acontecem várias coisas na nossa vida que nos desagradam, né, que não nos apetecem muito e das quais a gente queria simplesmente se livrar. Né, coisas que a gente queria que não acontecessem, ou que não tivessem acontecido, ou que não estivessem acontecendo. Tem coisas que realmente parecem que são em si mais,
Tem coisas que acontecem com a gente que fazem a gente parar e pensar, caraca, tem algo de muito errado acontecendo. Né? Hoje em dia, principalmente no Brasil, é um consenso muito geral a gente falar que tem algo errado. Eu acho que, principalmente quando se diz respeito à política, eu acho que ninguém vai virar e falar que tá tudo bem, né? Tipo, não tem nada de errado. Tá tudo bem, um vai colocar a culpa num lado, vai colocar a culpa no outro, e beleza, faz parte, é assim que funciona. Mas, bom, sempre vai ter algo errado. A gente sempre vai dizer que tem algo errado com a política do país, ou com o país, ou com o mundo de maneira geral. Né? Que o mundo está caminhando numa direção ruim, ou que ele está começando a fazer coisas ruins, ou que o capitalismo está fazendo tal coisa, ou se o problema é o mundo moderno de maneira geral. Né? Enfim, você tem várias especulações e várias formas de responder a origem de alguns males que nos assolam no nosso dia a dia e na nossa história enquanto civilização. Só que, assim, beleza, né? A gente pode colocar a origem dos males particulares nas pessoas que a gente conhece, nas coisas que acontecem com a gente. Só que, em última instância, quando a gente para pensar um pouco nisso, a gente começa a ver que essa experiência do mal que a gente tem, né? Essa experiência de que existem algumas coisas que são más, que não deveriam acontecer e que são ruins, a gente vê que essa ideia, né, essa percepção e essa ideia mais imediata que essa percepção traz, não parece condizer com a ideia de um Deus bom. Né? Aliás, não apenas de um Deus bom, mas que um Deus que é o próprio bem. Que é o próprio parâmetro do que é bom e do que é ruim. Né? Que é a própria fonte daquilo que é bom e daquilo que é ruim. Eu não lembro agora quem que pergunta isso para Jesus Cristo, mas alguém fala alguma coisa, chama Jesus Cristo de bom mestre, em algum momento da Bíblia. Eu acho que no Evangelho de São Lucas tem. E eu acho que tem em outro lugar, em algum outro evangelho também, mas no de São Lucas eu tenho certeza. E aí ele chama Jesus de bom mestre, e aí Jesus Cristo fala, por que me chamas bom? Só Deus é bom. Então, só Deus é bom. O cristianismo traz essa visão de só Deus sendo bom no sentido mais excelente possível. Só Deus é aquele que é a fonte da bondade. Ele pode ser dito bom mais do que qualquer outra coisa, exatamente porque ele é fonte da bondade, na verdade. É dele que vem tudo aquilo que é bom. E ele próprio é bom, é mais bom do que todas as outras coisas. Então, isso é meio esquisito, porque se Deus criou todas as coisas, e como a gente está dizendo aqui, Deus é fonte do bem, como a gente está vendo em vários desses autores de que a gente já falou, onde é que entra o mal aí? Se Deus criou todas as coisas que tem na realidade, e o mal está na realidade, isso não quer dizer que, na verdade, Deus é mal. Isso não quer dizer que, na verdade, Deus, enfim, que Deus é mal, que Deus criou algo mal. Então essa ideia de Deus como a fonte da bondade, parece deixar de fazer sentido. Esse é um tipo de argumento que existe até hoje naqueles que criticam o cristianismo. E a ideia de religião, de maneira geral, que muitas vezes traz essa ideia de um bem transcendente, de algo que é absoluto e que tem em si alguma característica relacionada à bondade, e que a possui num grau mais excelente possível. Então, enfim, fazendo essa introdução aqui para vocês perceberem para vocês tentarem se colocar no lugar de alguém que pensa esse tipo de coisa. Bom, a gente vê o mal no mundo, a gente vê que o mal parece que existe, Deus criou todas as coisas que existem, logo Deus criou o mal. Mas se Deus é a fonte do bem, se Deus só faz coisas boas, ele não pode ter criado o mal. Então tem algo contraditório aí, em dizer que o mal existe e que esse Deus bondoso de que os cristãos falam existe. E isso é uma contradição, isso soa contraditório, e por isso que é um problema com o qual os cristãos têm de lidar. E Santo Agostinho vai propor uma resposta para isso, que vai, como o Reale disse, perdurar aí ao longo de toda a história da humanidade, principalmente na Idade Média, que vai ser retomada por Santo Tomás, enfim. Vários outros autores vão partir dessa concepção. Até hoje se tem essa concepção dentro da igreja. E, enfim, eu nunca vi, pelo menos também, nenhuma grande crítica a essa concepção. Mas, enfim, vamos aprofundar então, como é que ele responde a esse negócio. Depois de ter sido vítima da explicação dualista maniqueia, ou maniqueísta, como nós já vimos, Agostinho encontrou em Plotino a chave para resolver a questão.
Então, vocês lembram que o maniqueísmo ele propunha, né, com uma cosmovisão, um princípio bom e um princípio mau na realidade. A gente falou disso no vídeo de introdução a Santo Agostinho. Por favor, assista. Esse também é um vídeo importante de ser visto para se entender bem o que a gente vai falar aqui por conta disso. Então o maniqueísmo ele não concebe um Deus supremo que é bom e do qual derivam todas as coisas. Eles concebem, né, os maniqueístas, um dualismo. Né? Ou seja, existe um princípio que é bom e um princípio que é mau. Estes princípios são irredutíveis entre si e, sendo irredutíveis entre si, né, cada um deriva de si as próprias coisas da realidade. Né? As coisas boas vêm do princípio bom e as coisas ruins elas derivam do princípio ruim. As coisas boas elas são boas por causa desse princípio bom, que é a fonte dessas coisas boas, e as coisas ruins são coisas que podem ser ditas ruins na medida em que elas derivam desse princípio que é mau, que é perverso, que é ruim. Essa é a posição maniqueísta, que Santo Agostinho assumiu por boa parte da vida dele, até ele encontrar com Plotino. A gente já acenou para esse encontro aqui algumas vezes, já falamos sobre isso, e já comentamos essa questão do mal algumas vezes. E, bom, o que Plotino vai falar a respeito do mal, né? O mal, ele não é um ser, na verdade, mas é uma deficiência e privação de ser. Em que sentido? Quer dizer, a gente vai aprofundar o sentido aqui melhor agora, mas... então, percebam, o mal não é um ser, mas é uma deficiência, é uma privação de ser, é um não ser. E quando a gente assume essa posição, que já vai ser melhor explicada, a gente deixa de ter essa posição dualista, né, de que há o bem e há o mal, e passa a ter a ideia de que há só o bem. E quando há uma ausência desse bem, né, quando falta o bem em alguma coisa, na verdade, o que há ali não é a presença do mal, mas como uma coisa separada. Mas o mal é o nome que a gente dá a essa ausência de um bem, né, a esse grau baixo de bem, a esse pouco bem que há em alguma coisa. Então, por exemplo, a gente pode... Enfim, dá para dar vários exemplos acerca disso. Mas, por exemplo, se eu fico doente, por exemplo, se eu sou atropelado e perco uma perna, por exemplo. Bom, eu vou ter perdido a perna e isso vai se configurar para mim como um mal. Né? A título de exemplo aqui, né? Isso vai aparecer para mim como um mal. E por que isso aparece para mim como um mal? Não é porque o fato de eu ser agora perneta ser uma coisa que é má. Na verdade, o que acontece é que a minha perna é um bem. De acordo com a natureza humana, eu devo ter uma perna. Uma perna é algo bom, do qual o ser humano pode e deve usar para atingir os seus fins, para, enfim, fazer as suas coisas boas. Então, ter perna é algo bom para o ser humano. O que a gente chama de mal, na verdade, é quando esse bem é suprimido. Essa coisa que a gente chama de ser perneta, digamos assim, não é exatamente uma coisa, mas é o nome que a gente dá para uma ausência de coisa. No caso, uma ausência de uma perna funcional. É bom que nós tenhamos uma perna que nos permita andar. É bom que o homem ande. E uma vez em que há uma privação dessa capacidade de andar do homem, isso constitui um mal. A falta de uma perna ali é o que a gente chama de mal. Então o mal, ele inverte completamente o seu status ontológico. Ele não tem nenhum status propriamente ontológico. Ele não tem nenhum status de ser. Ele não é algo. Ele não é algo que é bom. Então, uma falta de perna, não existe uma coisa chamada falta de perna. Existe a perna e enfim, você pode ser privado da sua perna. Ela pode deixar de existir. Ela pode ser estraçalhada num acidente de caminhão, por exemplo. Então, eu espero que isso não aconteça com nenhum de vocês. Mas, aí que tá. Eu espero que isso não aconteça com vocês, precisamente porque eu sei que isso é um mal. Eu entendo isso como um mal. Só que, como eu disse, eu não entendo esse mal como sendo um mal no sentido de uma substância, de algo propriamente dito que é mal, de uma coisa. É mal porque é uma falta de algo que é bom. E uma falta, ela não existe por si própria. A falta não é uma coisa que acontece, uma coisa que existe.
né? Ela existe em outra coisa. É como que um parasita da coisa. Mas ainda assim não é um parasita no sentido de que é algo que se acopla e começa a tirar benefício daquilo, prejudicando aquela coisa. Né? Não é um parasita nesse sentido. É de fato uma falta daquela coisa. Né? Ele se define com base no bem. Né? O mal ele se define com base no bem. Ele é uma privação do bem. Portanto, o bem é superior precisamente porque o bem é e o mal não é. Esse exemplo que eu dei com a perna é muito fácil de visualizar. Mas a gente poderia pensar, enfim, em qualquer coisa. No corpo humano fica muito fácil, né? Se eu estou doente, né, se eu estou com alguma doença, qualquer que seja, né, na verdade, não é que eu tenho uma coisa chamada doença. Né? Existe algo doença e eu tenho esse algo. E esse algo é mal. Não. Na verdade, o que eu tenho é saúde. A saúde é um bem. Portanto, ela existe. Ela é algo que existe no ser humano, é um estado do ser humano. Né? Portanto, é algo que existe, é positivo, é bom. Porque possui essa subsistência. O que a gente chama de doença, na verdade, é uma privação parcial da saúde. Né? De determinadas formas, de várias formas, de diversas formas. Né? Cada doença vai privar você da sua saúde de um aspecto diferente. E às vezes da saúde de algum órgão específico do teu corpo, enfim, às vezes geral, só que, enfim, vai ter uma consequência, pode ter consequências diferentes, enfim. Tem uma variedade de doenças. Só que aí que tá, né? Não são uma variedade de doenças, não existem doenças, coisas que são doenças. Né? O que existe é a nossa saúde, que pode deixar de ser de determinadas formas. Nós podemos ser privados da nossa saúde de determinados jeitos. Né? Então, é por isso que a gente entende como um mal. Sempre que a gente olha para algo e a gente tem essa experiência do mal, lembrando que eu não estou ainda entrando exatamente no que é o mal e não é o mal, exatamente como Santo Agostinho vai descrever aqui, né? Vai dividir. Mas eu estou tentando mostrar para vocês que essa experiência do mal que a gente tem, ela está sempre relacionada, pelo menos segundo Santo Agostinho, a uma ausência, né, que a gente percebe em alguma coisa. Né? Falta algo àquilo. Né? Não é que tem algo de ruim, é que falta algo que aquilo deveria ter, né? Que seria bom que aquilo tivesse. E aí assim, esse status ontológico do mal acaba sendo esvaziado. Né? Deixa de ser algo e passa a ser não algo. E enfim, esse é um exercício que vocês podem fazer com qualquer situação da vida de vocês. Quando vocês, enfim, virem alguma coisa que vocês tiverem a impressão de que é mal, mesmo que vocês estejam errados e que aquela coisa na verdade seja boa, percebam que você, quando entendeu aquilo dali, você entendeu como uma privação, como algo que ia te causar uma falta de alguma coisa, ou que cause em outra pessoa, em outra coisa, enfim. Mas ele vai ser sempre entendido do ponto de vista da falta. Enfim, é um exercício que não dá pra eu fazer por vocês têm de fazer aí, tentar ver isso nas coisas. E, bom, por enquanto é o que eu consigo fazer por vocês. Mas eu acho que ficou bem claro, né? Eu acho que são dois exemplos, o da doença e o de perder um membro do corpo. Acho que são exemplos muito óbvios de coisas que não são boas. Enfim. Mas Agostinho aprofunda ainda mais a questão. Né? O problema do mal pode ser examinado em 3 planos. Né? O metafísico, o ontológico, o metafísico ou ontológico, o moral e o físico. Né? O mal metafísico, o mal ontológico, o mal moral e o mal físico. E, bom, a gente vai aplicar essa lógica que eu expus aqui de maneira geral nessas 3 realidades, né? Desses 3 pontos de vista. Bom, então na experiência do mal a gente tem essa experiência do mal ontológico, do mal moral e do mal físico. Do ponto de vista metafísico ontológico, não existe mal no cosmos, na verdade, mas apenas graus inferiores de ser em relação a Deus, que dependem da finitude da coisa criada e dos diferentes níveis dessa finitude. Então o mal metafísico, né, o que nos aparece como mal metafísico, na verdade não é um mal de fato. O Reale vai falar um pouco melhor disso aqui. Porque mesmo aquilo que numa consideração superficial, na realidade,
né, ontologicamente, metafisicamente falando, parece ter um defeito, mesmo aquelas coisas que parecem ter um defeito, e portanto poderiam ser chamadas o mal, né, tem uma privação ali, uma falta, uma carência, na realidade, na ótica do universo visto em seu conjunto, desaparece. De fato, os graus inferiores do ser e as coisas finitas, mesmo as coisas mais ínfimas, revelam-se momentos articulados de um grande conjunto harmônico. Então, por mais que a gente olhe para a realidade e veja que tem algumas coisas que parecem em si serem más, né, que parecem ter defeito, né, na própria realidade das coisas mesmo, elas em si parecem ter defeito, isso, na verdade, é um erro de ponto de vista. Quando a gente sai do, digamos assim, do particular e vai ver a totalidade do universo, a gente vai ver que, na verdade, aquilo ali é mais um elemento que está articulado dentro de uma totalidade harmônica. Né? E que aquela pecinha ali, por mais limitada que ela seja, por mais ínfima que ela seja do ponto de vista do ser, da sua natureza, ela tem um papel, né? Ela se encaixa dentro desse todo, que é um todo harmonioso, segundo Santo Agostinho. Até, inclusive, ele usa disso para falar da existência de Deus, né? Aquele clássico argumento do artífice. Né? Você contempla a ordem da realidade, das coisas criadas, e você olha e fala, bom, provavelmente alguém fez isso daqui. Né? A gente já falou disso no vídeo sobre Deus. Volte aí para dar uma olhada. Aí o Reale dá um exemplo aqui, né? Quando, por exemplo, julgamos que a existência de certos animais nocivos seja um mal, na realidade, nós estamos medindo com um método da nossa utilidade e da nossa vantagem contingente. E, portanto, numa ótica errada. Então, a gente está sempre... Quando a gente vê, por exemplo... eu lembro, quando eu era pequeno, eu tive essa percepção. Assim, eu achava que a abelha era um bicho completamente desnecessário. Assim. Sabe, esse bicho podia morrer simplesmente, não ia fazer diferença nenhuma. Eu morro de medo desse negócio até hoje. E, bom, não ia fazer falta para mim se não existisse. Aí você pensa, pô, parece que Deus criou de sacanagem a abelha ali. Mas não. Deus, no princípio, virou e falou que tudo era bom. Então, como é que a gente articula isso, né? A abelha parece ser uma parada que é em si má, parece que aquilo ali só traz mal, parece que aquilo não tem sentido nenhum, sabe? Enfim, parece que é algo realmente mal, criado pelo capeta. Só que, como o Reale fala aqui, na verdade, quando eu era criança e eu via a abelha como um mal em si, eu estava medindo com o método da minha utilidade e da minha vantagem contingente. Né? Então, portanto, eu estava olhando para aquilo dali sob uma ótica errada, uma ótica perversa. Né? O que eu deveria fazer, segundo o Reale, é o seguinte, é o que ele fala logo em seguida. Né? Medida com o método do todo, cada coisa, mesmo aquela aparentemente mais insignificante, tem seu sentido e sua razão de ser, e, portanto, constitui algo positivo. O exemplo da abelha, assim, eu acho que até é um lugar comum hoje. Acho que todo mundo sabe que a abelha ela faz a polinização e permite que várias espécies de plantas se reproduzam. E, enfim, tem todo um conjunto de coisas aí. E a abelha faz mel, né, que é uma parada que... assim, eu não curto tanto mel, mas misturado com mostarda fica muito bom. Então, bom, tem algo bom vindo da abelha aí, né, quem diria. Então, da perspectiva do todo, é bom, né? Ela tem uma utilidade, ela tem o seu papel ali, ela faz sentido. Como ele fala aqui, tem o seu sentido e sua razão de ser, e portanto é algo positivo, né? Não é algo negativo em si. Né? A abelha não é um não ser. A abelha e ela foi criada desse jeito porque ela tem algum papel, algum significado ali, né? Ela tem uma razão dela ser abelha. Então, quando eu olho para uma abelha e acho que a abelha é um negócio mau, eu estou olhando da minha ótica, que é uma ótica que é deturpada na medida em que eu sou um ser finito. Né? Eu tenho os meus limites. Agora, se a gente for, como ele fala aqui, para a perspectiva do todo, e por que não dizer da perspectiva do próprio Deus, as coisas passam a fazer sentido. Né? Então, é claro que a gente não consegue ver as coisas como Deus vê, mas assim, a gente consegue ver que aquilo dali tem algum papel. Né? E o tempo vai passando e a gente só vai descobrindo e confirmando que, de fato, aquela realidade que parece completamente... que parece que está sobrando no mundo ali, e, enfim, poderia matar todas, na verdade, tem ali a sua função, tem o seu sentido dentro do plano de Deus pensado para a realidade. Então,
concluindo, né, retomando o que ele falou no começo, o mal metafísico, o mal ontológico, não existe. Né? Por mais que a gente tenha essa impressão, como eu falei no começo, e como eu descrevi, né, por mais que a gente tenha a impressão de ausências na realidade como ela é, isso, na verdade, parte de uma ótica errada nossa. Né? Então, eu vejo que a abelha é um fator que, assim, ela traz uma ausência, ela traz dor, ela traz sofrimento. É um bicho que traz agonia. Né? Ela enfia um negócio dela na gente e, assim, dói pra caramba, sabe? Meu primeiro contato com ferrão de abelha foi quando eu tava pulando corda, quando eu era criança, e aí eu tava descalço e eu pisei em cima de uma abelha morta com a bunda pra cima. E, enfim, foi um momento de muita dor. Então, a abelha me causou uma privação, num certo sentido. Só que vocês veem que a abelha não é algo em si errado. Né? Esse mal, essa experiência de privação, né, que parece que a abelha traz em si uma privação, algo de essencialmente mal, é uma ilusão. Na verdade, ela tem o seu papel no todo da realidade e tudo isso de que a gente está falando. Então, por mais que a gente tenha a experiência do mal em contato, seja com uma abelha, como para ficar no exemplo, mas seja com qualquer outra coisa da realidade que parece ser má, na verdade, por mais que essa experiência ela exista, a gente só a tem por causa de uma falta de visão, digamos assim, né? Uma falta de perspectiva. Né? A gente precisa reorientar essa nossa visão sobre o mundo, né? Redimensionar a forma com que a gente entende as coisas que foram criadas por Deus. Na verdade, elas são boas, elas são positivas. Portanto, o mal metafísico, ontológico, não existe. E aí depois ele passa para o mal moral. Né? Esse sim existe e é o que a gente chama de pecado. É bem óbvio isso até. Diz o Real aqui que já o mal moral é o pecado. E o pecado, ele depende da má vontade. Né? E aqui não é exatamente má vontade no sentido que a gente está acostumado a falar em português, mas aqui é uma vontade que é má. Né? Não é má vontade, tipo, estou fazendo isso aqui de má vontade. Né? É uma vontade má, uma vontade ruim. O pecado, né, o mal moral, ele depende de uma vontade ruim. Vamos ver como ele explica. E a má vontade depende de quê? A resposta de Agostinho é bastante engenhosa. A má vontade não tem uma causa eficiente, entre aspas, mas muito mais uma causa deficiente. Por sua natureza, a vontade deveria tender ao bem supremo. A vontade, né, ela busca um bem. Né, ela tende às coisas que ela considera boas. Enfim, que a inteligência considera boas, mas enfim, a vontade ela tende às coisas que são boas, né, que são identificadas como boas. Enfim, senão ela não tenderia a essas coisas se elas não as considerasse boas. Então ela tende ao bem supremo. Né? Ela deveria tender, pelo menos, né, deveria tender ao bem supremo. Né? Aquela coisa suprema, melhor, mais excelente, mais desejável que há. Que mais atrai a vontade, que obviamente é Deus. Né? Estamos falando de Deus aqui. Então a vontade ela deveria tender ao bem supremo. Mas, como existem muitos bens criados e finitos, a vontade pode tender a eles, e subvertendo a ordem hierárquica, pode preferir a criatura a Deus, preferindo os bens inferiores aos bens superiores. Então, olha que interessante. Por mais que Deus seja um bem, né, é o bem, é a fonte dos bens, a gente poderia dizer, ainda assim existem outros bens que não são Deus. Né, que são bens que são menores, bens finitos, que podem servir de meios para a gente alcançar Deus. E são bons na medida em que compartilham dessa bondade de Deus. Então, por exemplo, comer é uma coisa boa. Sentir prazer, sentir prazer é uma coisa boa. É algo que Deus colocou no nosso organismo. Né, é uma coisa que é boa. Comer, beber, enfim. Existe uma série de coisas na realidade que são boas. O próprio dinheiro. Dinheiro é um exemplo até meio manjado, mas enfim, a gente vai usar aqui. Dinheiro é uma coisa boa. Com ela você pode comprar outras coisas. E comprando essas outras coisas, você pode usar isso para te tornar uma pessoa melhor, para te aproximar de Deus. Se você tiver muito dinheiro, você pode construir uma catedral, por exemplo. Né? Você pode gastar com livros que vão fomentar a tua espiritualidade. Né? O dinheiro é bom porque ele pode comprar coisas boas. E as coisas boas que você pode comprar com dinheiro e as que você não pode comprar com dinheiro
Elas são boas porque elas estão submetidas a esse bem supremo, né? Elas levam, conduzem a esse bem supremo. E é por isso que as coisas podem ser ditas boas. Tem um sentido meio teleológico aí, né? Se você parar para pensar, no vídeo de Aristóteles a gente conduz esse raciocínio de uma forma parecida. Podem voltar aí para ver. Vídeo da Ética de Aristóteles, eu estou vestido de Papai Noel. Então, caso você não assista os vídeos que eu peço aqui para ver, assista esse pelo menos porque eu estou vestido de Papai Noel. Que foi lançado no Natal. Bom, então, a vontade ela deveria tender ao bem supremo. E claro, tender aos bens mais terrenos, aos bens inferiores, na medida em que eles vão nos levando, né, nos conduzindo para cima, nos conduzindo em direção ao bem supremo, que é Deus. Só que, como essas coisas intermediárias, né, esses bens menores, finitos, criados, eles também são bens, pode ser que a vontade fique meio confusa ali. Porque, beleza, Deus é o sumo bem. Só que tem muitas coisas boas se apresentando. É muito fácil de se confundir. A vontade, ela pode ficar perdida, né? E pode, como ele fala aqui, subverter a ordem hierárquica das coisas. Preferindo, então, a criatura a Deus. Preferindo os bens inferiores aos bens superiores. Então, o mal moral, o pecado, ele nasce sempre de uma inversão, de uma hierarquia. Né? Uma inversão de uma hierarquia, né? De uma hierarquia errada. Né? De você colocar um bem, né? Porque, lembra, os males, eles não existem. Não há isso que são os males. Existem os bens. E o que a gente chama de mal moral não é algo que existe, mas é o nome que a gente dá quando existe uma inversão de bens. Então percebem como a gente consegue falar do mal, mas numa perspectiva em que só há o bem. Né? Porque Deus só criou coisas boas. O problema é quando nós invertemos a ordem das coisas boas. Tornando as coisas assim, contextualmente, relativamente ruins. Mas, enfim, não é nesse sentido ontológico. Né? As coisas não são ruins. A nossa disposição em relação a elas, né? a nossa confusão em relação à ordem delas, que é ruim. Né? O mal é exatamente isso. Né? A privação de um bem supremo em nome de um bem menor, de um bem finito, que em si mesmo pode acabar sendo confundido com o bem supremo. Né? Uma pessoa pode dedicar a vida toda a ganhar dinheiro ao invés de se dedicar a Deus. Pode dedicar a vida toda a conseguir prazer, né? Ao invés de se dedicar a Deus. Pode dedicar boa parte do seu tempo a comer e a beber e a se encher de comida e ficar farto a ponto de passar mal. E, bom, comer, ter dinheiro, ter prazer, beber, são coisas boas, mas não são melhores do que Deus. O problema é quando a gente troca essa ordem. E, bom, como eu falei, isso tudo ainda está dentro de uma lógica do ser. Né? Então, o que há é o ser. O que a gente chama de mal, no sentido moral, é uma inversão desses seres, desses bens, dessas coisas boas que tem no mundo, né, que foram criadas por Deus. Uma vez que a gente elege essas coisas de maneira errada, a gente peca. Sendo assim, o mal deriva do fato de que não há um único bem, mas muitos bens, consistindo precisamente em uma escolha incorreta desses bens. É o que eu falei agora. Então percebam que isso é totalmente diferente da ideia de que existe o mal. A questão é que existem vários bens. E o problema é a confusão que se pode fazer em relação a isso. O mal moral, portanto, é uma aversio a Deus, né? É uma aversão a Deus, e uma conversio ad creaturam. Né? Então é uma aversão a Deus e uma conversão à criatura. Você vira suas costas para aquilo que é maior e vira a sua atenção para aquilo que é pior, né? Que ainda é bom, mas não é tão bom quanto aquilo que deveria estar no centro da busca da tua vontade. O fato de ter recebido de Deus uma vontade livre é um grande bem. Então ele está assumindo que a vontade é livre. E isso é bom. Né? Existe a liberdade, existe o livre-arbítrio e isso é bom. Eu posso escolher. Eu posso elencar as coisas da forma que eu quiser. Eu posso eleger meus meios para alcançar meus fins. E isso é um grande bem. Só que o mal é o mau uso desse grande bem.
É novamente uma privação. Né? É esse bem, que é a liberdade, sendo privado de alcançar a finalidade dele. Né? Então, novamente, né, a questão do mal aparecendo sempre como uma privação, uma carência, uma falta, uma ausência. Por isso, Santo Agostinho pode dizer: o bem que está em mim é obra tua, é teu dom. O mal que está em mim é meu pecado. Então, com isso, né, ele consegue dizer que Deus criou todas as coisas boas, mas ao mesmo tempo o mal, entre aspas, existe. Né? E esse mal é meu pecado, né? Ele vem de mim, da minha vontade. Mas Deus, ele cria coisas boas. E o fato de eu pecar, isso não implica que nada que Deus tenha criado seja negativo, nem que Deus seja mal. E com isso a gente fecha essa parte do mal moral, que é precisamente o pecado, que se relaciona bastante com o tema do próximo vídeo, né, que a gente vai falar da articulação entre a liberdade e a graça para Santo Agostinho. Mas enfim, tendo falado do mal moral, que, enfim, como a gente já viu, é um erro na hierarquização, né, é um erro de prioridades dos bens do mundo, o Reale vai falar do mal físico, né, que é essa terceira experiência do mal que a gente tem. Então a gente viu que o mal metafísico ontológico, a gente tem essa experiência, né, a gente tem essa impressão, só que não é desse jeito. Né, isso é um erro de perspectiva da gente, né, porque a gente está olhando de uma perspectiva finita, e não da perspectiva do todo, que é a perspectiva de Deus. Já o mal moral, né, o que a gente chama de mal moral, é uma privação no sentido de que é uma hierarquia bagunçada, né, uma hierarquia errada, mas os bens que compõem essa hierarquia em si são bons, não foram criados por Deus, mas a gente erra ali no momento de colocá-los em ordem, né, de colocar quais são os meios, quais são os fins, né, a gente acaba invertendo a ordem dessa escala, né, dessa hierarquia. Então, o mal físico, que aí entra no exemplo das doenças que eu dei, dos sofrimentos, dos tormentos do espírito e da morte, por exemplo, né, a morte eu acho que todo mundo percebe que é um mal, né, precisamente a privação da vida. Esse mal físico tem um significado bem preciso para quem filosofa na fé. Então, a pessoa que tem a fé, né, que aceita a revelação cristã, ela entende isso de uma maneira muito particular, que é a seguinte, né, o mal físico nada mais é do que a consequência do pecado original. Ou seja, é uma consequência do mal moral. Na história da salvação, porém, também ele tem um significado positivo. Então, olha que interessante. O que a gente entende por mal físico, né, ou seja, a nossa capacidade de adquirir as doenças, de ter nossa saúde privada, né, de sermos privados da nossa vida no momento da morte, e enfim, e todas essas coisas que ele falou, os sofrimentos de maneira geral, né, os tormentos do nosso espírito, nossas angústias, enfim, tudo isso são todas essas realidades, todos esses males, são frutos do mal moral. Por que são frutos do mal moral? Porque eles foram colocados no homem por Deus, né, vamos dizer assim, colocados no homem por Deus, depois do pecado original. Então, eles são coisas que vieram a partir desse primeiro pecado moral, dessa primeira inversão da hierarquia de bens, que foram lá Adão e Eva desobedecendo a Deus e dando ouvidos à serpente, né, e comendo o fruto proibido. Você já conhece a história, eu não preciso contar. Mas o fato é que depois Deus fala que, enfim, você vai precisar trabalhar para conseguir o seu sustento, o teu trabalho, o teu alimento, e, enfim, joga uma série de punições. Eu não sei se punição é o termo certo para isso, alguém até poderia comentar aí. Mas o fato é que são consequências do pecado original, que é o mal moral, né, que é o primeiro mal moral, de onde vieram os outros males morais depois. Então, o mal físico ele vem do mal moral e, como o mal moral está explicado, acaba que ele fecha, né, essa especulação acerca dos tipos dos males, mostrando que todos eles fazem sentido. Né? Fazem sentido no sentido de que agora não existe mais nenhuma contradição em falar desse tipo de coisa. Né? Ele assume que, de fato, a gente tem a experiência do mal ontológico, do mal metafísico, só que isso é um erro de perspectiva. Da mesma forma, o mal moral. Né? Ele assume que a gente tem essa experiência,
do mal moral, mas que isso é exatamente, na verdade, é um arranjo errado de bens, né? Na verdade, são coisas boas que estão sendo ali priorizadas da maneira incorreta. E o mal físico é uma derivação desse mal moral, portanto, tem nele a sua justificativa. E assim ele fecha o tema do mal, mostrando que é possível uma concepção do mal que assume que há o mal no mundo, né, que essa experiência do mal é uma experiência que faz sentido, mas sem atribuir um status ontológico positivo ao mal, né, que o fez durante tanto tempo ficar preso nessa dicotomia maniqueísta, enfim, que é exatamente essa ideia de que você tem um princípio bom, um princípio mau, e as coisas boas e as coisas más possuem a sua origem nessas realidades primeiras, que são o princípio da bondade e da maldade. Na verdade, o que há é o princípio da bondade, que é Deus, e na medida em que as pessoas estão privadas desses bens, é que a gente pode falar o mal, mas o mal sempre entendido como um bem menor, um bem visto da maneira errada, um bem desejado da maneira errada, mas sempre nesse quadro do não ser. O mal ele não tem uma substância, ele não tem uma existência própria, mas ele existe, entre aspas, em relação e apenas em relação ao bem. E bom, pessoal, esse foi o vídeo sobre a concepção do mal em Santo Agostinho. Eu espero que tenha ficado claro. É um tema do qual eu gosto bastante, particularmente. Essa questão do mal, como não ser, é algo que às vezes eu sinto que eu sempre tive a impressão de que eu sabia o que era isso. E aí, quando eu vejo algum filósofo falando desse tema, do mal como não ser, eu sinto que eu começo a ganhar palavras para expressar aquilo que eu já tinha, de certa forma, percebido. Eu acho que na filosofia todo mundo tem algum tema que é assim, né? Alguma teoria, alguma concepção, que a pessoa ouviu falar pela primeira vez e falou, opa, eu acho que eu sei o que é isso. E aí depois foi acoplando, né, aquela percepção, explicações, né? Um discurso explicativo acerca dessa impressão, né? E esse tema do mal é o caso comigo, né? Eu sinto que eu sempre tive uma ideia do que era isso, né? Quando eu ouvi falar do problema do mal pela primeira vez, eu sinto que eu já sabia o que era, mas não sabia exatamente como explicar. Eu já tinha percebido algumas dessas coisas antes. Então é um tema de que eu gosto bastante, e por causa disso eu espero que eu tenha conseguido passar bem aqui para vocês qual que é o espírito dessa reflexão. Porque, bom, muita gente hoje em dia simplesmente ignora Santo Agostinho e quer discutir esse tipo de tema fingindo que ele não existe, parece. Então seria muito... Então é muito bom que vocês assistam esse vídeo, tenham interesse por isso, porque é uma noção que falta a muitas pessoas hoje. E se mais gente tivesse essa concepção, né, tivesse em mente que essa concepção existe, talvez a gente seria poupado de muitas discussões inúteis, né, que acabam ignorando essa parte da história da filosofia. Mas bom, gente, agradeço a todos que assistiram. Como eu já falei, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo em especial. Peço que vocês apoiem o canal das diversas formas, financeiramente ou não financeiramente. Financeiramente, Pix, Apoia-se e Super Chat. E não financeiramente, inscrevendo-se no canal, divulgando o vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar, e toda aquela burocracia que vem junto, né? Todos os outros procedimentos, tá bom? Muito obrigado, gente. No próximo vídeo a gente segue falando de Santo Agostinho, que agora já está quase acabando finalmente, tá bom? Valeu, gente. Abraço.